Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 28. Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-los? Autoridade é dada. Pastor presidente dessa igreja aqui, pastor Zé Mauro, ele me deu autoridade para ministrar na sexta e no sábado. Hoje, 4 da tarde, eu não terei mais autoridade nenhuma. A autoridade é dada. Escrevi um livro chamado Autoridade sobre as Trevas. Esse aqui prefaciado pelo pastor Cote, meu amigo, que eu ensino a lidar com diversas dimensões dos cativeiros espirituais. Então aqui eu ensino qual é a razão do vício. O vício da cachaça, da maconha, o vício da pornografia, do crack. Todo vício, todos eles têm uma fonte só. É um erro você achar que o problema é a maconha, é o videogame. É um erro você achar que o problema está naquilo que a gente chama de sintoma. Existe algo que sustenta isso. Autoridade é um princípio. Escrevi um livro sobre libertação, cuidado e prevenção a abuso infantil, chama O Alvo. Quem prefaciou esse livro aqui foi a senadora Damares Alves, nossa irmã em Cristo, uma bênção essa mulher, que trata de criança aqui. Eu explico junto com uma psicóloga, doutora Carol Vargas, e uma pastora aqui da Assembleia de Deus de Pilares, Flávia Grégio. São mulheres que trabalham com crianças há muito tempo, as dimensões da proteção infantil e como Satanás se aproveita. Lucas 7, Marcos 9, Mateus 17, nós vemos aquelas crianças na Bíblia endemoniadas, e por que isso acontece? Principalmente, como libertar as pessoas. Casa de Paz, esse livro é sobre cura e libertação da família. Tem um capítulo aqui que fala como restaurar a ferida do adultério. É impactante dentro da igreja, a quantidade de adultério dentro da igreja, mas como Deus restaura tanto a vida da vítima, quanto da outra vítima. São duas vítimas que são empurradas para a desgraça, através de um vexame social. Enfim, a gente ensina aqui a como lidar com crianças que estão, inclusive, entrando nessa fase da adolescência e pulando para a juventude, são degraus muito altos. Sangue nos Umbrais, falei muito sobre esse livro ontem. É só sobre libertação, quase não trato aqui, tem só um capítulo que eu falo de guerra espiritual, onde eu falo sobre conflitos. Intercessão em chamas, o povo aleluiado aí que gosta de orar. Hoje à tarde vou falar sobre intercessão também, um dos braços da oração, a oração de combate. Rogo-vos, porém, irmãos, que combatais comigo em oração, Romanos 15, 30. Esse aqui sim, falo só de guerra espiritual. Aí aqui a gente aprofunda na questão da guerra espiritual, na questão das chamadas espíritos confederados, são chamados de legiões, falanges, né? Quando você tem uma proporção, alguém que está terrivelmente, o endemoniado, quando ele está com uma legião, a vida dele promove muita desgraça na vida de todo mundo. E não fica pensando no homem babando, com a mão para trás, não é nada disso, mas ele é capaz de fazer coisas que você imagina, come fezes, bebe urina, ou então não pode passar o dia sem tomar 40 banhos. Eles são prisões espirituais, só que a gente vai do mais simples para aquilo que é mais complexo. Aliança de almas, vou falar um pouquinho sobre esse livro agora, o poder da sexualidade, como a sensualidade, a pornografia, a prostituição, o adultério, a homoafetividade, a homossexualidade, como a imoralidade sexual aprisiona as pessoas em cadeias, em prisões, em jaulas espirituais. E principalmente, se eu disser
o que é, se eu não contar, se eu não der a chave, a carta de alforria, se eu não liberar, se eu não abrir a porta, eu coloco você dentro do labirinto. Então não é um livro para te jogar peso sobre você, é um livro para te libertar. Jesus, ele encontra com aquela mulher que foi pega no adultério no ato, e ele diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então existe uma saída, existe sim uma santidade, e o blindagem contra as trevas. A armadura de Deus, no Salmo 91, fala sobre proteção espiritual. Marcos capítulo 11, 38, 28, ele diz o seguinte: quem te deu autoridade? A autoridade é dada. A autoridade foi dada para o homem no princípio. Em Gênesis, Deus vai dizer para Adão: domine, coloque nome e domine sobre toda a ave do céu, todo o peixe do mar, todos os animais, os rebanhos selváticos, aqueles que rastejam. Dar nome, foi assim que eu terminei, eu estou pegando um gancho de ontem. Dar nome significa escrever uma biografia de antemão. É por isso que o nome, ele é tão importante na Bíblia. Deus, ele se encontra com Jacó e pergunta: qual o teu nome? Ele diz: meu nome é usurpador, meu nome é enganador, meu nome é Jacó. E Deus diz: olha, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você não vai ser chamado mais Jacó, teu nome será Israel, que é príncipe. Israel, aquele enganador, se torna um príncipe. Então, quando eu troco o teu nome, eu dou um novo destino para você. Deus mudou o destino de Abrão. Abrão significa não pai. Ah lá o não pai. Mas Deus troca o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões, pai de nações. Sarai, que significa mulher que traz confusão, mulher que briga. Deus muda o nome dela para Sara, princesa entre mulheres. Quando você vê isso na Bíblia, mas também vê na vida real, você tem um nome, e o diabo é professor em fazer isso. Então cada um de nós é diferente. Aí tem o irmão que tem a mão maior, aí você já fica complexado, porque alguém diz: ah lá o mãozudo, ah lá o pezudo. A tua mãe, é lógico que você é criança. Quem aqui nunca derramou um copo de leite, um copo de Nescau em cima da toalha, né? Ah lá o estabanado, mão furada, só não perde a cabeça porque está colado no corpo. Seu burro, seu estúpido, seu ignorante, você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, você nunca vai ser feliz. Gente, tudo isso é mentira. E toda mentira que chega na sua vida com cara de verdade, porque a mamãe falou, porque o papai falou, porque os coleguinhas disseram, ele começa a se adaptar na sua vida como se fosse verdade. Isso é uma falsa profecia. Quando alguém diz que você era feio, isso é uma falsa profecia. Como é que se descobre o falso profeta? Jesus dá dica: ó, pelos frutos conhecereis. Ontem eu disse: cuidado com gente que vê o invisível e não consegue ver o visível que está na cara dele. A pessoa diz: olha, o seu problema é esse, mas você olha para a vida dela, ela tem um problema pior do que você. A família dela não está no altar, o marido dela, a esposa dela não está no altar, os filhos estão desviados. Então, você tem que tomar cuidado.